A aula de hoje vai ser diferente. A gente vai testar os nossos conhecimentos sobre dor nas costas e exercícios, com base nas evidências científicas. Eu vou lançar algumas perguntas aqui e eu quero saber quantas você vai responder. Então vem comigo! Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui, você sabe, é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Que tal a gente testar os nossos conhecimentos sobre dor na coluna e exercícios? Um problema que a gente enfrenta com muita frequência na nossa prática clínica. Se você é fisioterapeuta ou profissional de educação física, eu tenho certeza que você encontra com frequência queixas de pessoas que têm dor nas costas, sejam as dores agudas ou as dores crônicas. E aí logo vem a pergunta: pode fazer exercício? Se pode, qual exercício vai ser o melhor? Será que tem algum risco envolvido? Será que pode piorar a condição dessa pessoa? Por isso a gente precisa entender bem esse assunto e, pensando nisso, eu trouxe aqui algumas perguntas que vão nos ajudar a estudar de uma maneira mais leve, mais divertida, por meio de perguntas. Depois de cada pergunta eu vou fazer um breve comentário sobre elas. A minha sugestão é que você primeiro tente responder sem olhar a minha resposta, para que você possa testar os seus conhecimentos. Então, bora lá para a primeira questão. A primeira pergunta é: a dor lombar inespecífica pode não ter uma causa física? Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Responde aí. Enquanto você vai pensando na resposta, quero dizer que aqui no canal existe uma playlist chamada O Básico do Básico. Nela eu coloco alguns assuntos que dão um alicerce para a gente estudar a cinesioterapia, porque não tem como a gente prescrever exercícios sem saber anatomia, sem saber cinesiologia, biomecânica. E tem inclusive aula falando sobre coluna. Então, se você tem dúvidas, se você quer rever algum desses pontos, recomendo que você venha e maratone essa playlist que se chama O Básico do Básico. Mas voltando aqui à questão, essa frase é verdadeira ou é falsa? Bom, primeiramente, para saber responder, a gente precisa saber qual é o conceito de dor lombar inespecífica. Então, eu vou fazer uma contextualização para depois chegar na resposta finalmente. A dor na coluna é um problema muito sério que gera impacto numa grande parcela da população, que gera muitos custos aos governos, gera incapacidade, retira a qualidade de vida do sujeito. Então é um problema sobre o qual a gente precisa estudar e se manter sempre atualizado. Hoje em dia a gente pode classificar a dor na coluna em específica e não específica. O que é específica? Ela acomete uma mínima parcela da população, então de todas as pessoas que têm dor nas costas, menos de 10% vai ter a dor na coluna específica. E nesse caso, a dor está ligada a uma condição patológica específica. Então, a pessoa tem dor na coluna porque sofreu uma fratura numa vértebra, por exemplo. Ou ela tem uma dor na coluna porque ela tem uma doença chamada espondilite anquilosante, que é uma doença reumática. Ou ainda, ela tem uma dor na coluna em decorrência de um câncer ou de uma infecção, né? A gente poderia dar vários exemplos aqui. Então, nessas situações, nós classificamos essa dor na coluna como específica, mas já digo de antemão que isso afeta uma pequeníssima parcela dentre todas as pessoas que têm dor nas costas. A grande parte das pessoas que têm dor nas costas tem o tipo de dor que nós chamamos de inespecífica. Mais de 90% das pessoas têm esse tipo de dor. Essa dor, ela é mais complexa em relação à causa. A gente não consegue dizer com precisão: olha, a sua dor surgiu por causa disso, a sua dor surgiu por causa da cadeira que você usa no escritório. Não dá para a gente dizer com precisão qual é a causa ou quais são as causas da dor nesse caso. Ela pode ser causada por fatores biológicos, psicológicos ou ainda sociais. Pode ser uma mistura desses três elementos, pode ter predominância de um em relação ao outro, mas então a gente já vê que é um quadro muito mais complexo, mais multifatorial. Colocando esse contexto, agora fica mais fácil da gente responder a pergunta. Então vamos voltar lá na pergunta para a gente poder responder. E a afirmativa era:
A dor lombar inespecífica pode não ter uma causa física. Sim, essa afirmativa é verdadeira, porque, como eu falei agora há pouco, ela pode ter elementos biológicos, psicológicos e sociais. Ela pode ser provocada por fatores predominantemente psicossociais. É muito importante que o profissional da saúde saiba diferenciar uma dor na coluna de outra, a específica da inespecífica, porque as abordagens, as estratégias de tratamento vão ser bem diferentes. Até mesmo quando a gente fala da importância dos exames de imagem, para um grupo que é das dores específicas, a gente dá uma grande importância à realização de exames de imagem, enquanto que para as dores inespecíficas, o exame de imagem já não tem toda essa mesma importância. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, também tem aula aqui no canal falando mais sobre dor nas costas, falando sobre dor de uma maneira geral. Eu recomendo que você assista. Vamos para a nossa segunda perguntinha. Olha, essa daqui tem cara de caso clínico. Teve gente que falou até que parece questão que eu dou em prova. Olha só como pode uma coisa dessas. É um caso clínico hipotético, mas ele é bem realista. Olha só, paciente com mais de 65 anos, né, ou seja, idoso, com diagnóstico médico de osteoporose, faz uso prolongado de corticoide, que é um tipo de medicamento, né, um anti-inflamatório, e tem relato de trauma recente. Ele apresenta fatores de risco para qual condição? E aí tem as alternativas aqui: espondilite anquilosante, infecção na coluna, fratura ou um câncer na coluna. Então, quando você se depara com um paciente que na avaliação lhe traz todas essas informações, essas características, você já nota imediatamente que ele tem fator de risco para qual dessas condições que foram colocadas aqui. Aqui, se a gente estiver prestando atenção, a gente vai ligando um ponto ao outro, e esse é um dos nossos trabalhos quando a gente avalia, né, fazer essa conexão entre essas informações que o paciente nos traz, e aí a gente já olha ali, ó. Então o paciente tem mais de 65 anos, já é um idoso, envelhecimento biológico, tudo acontecendo ali com ele, e além disso, ele tem osteoporose, que é uma doença reumática que faz o quê? Ela deixa a arquitetura do esqueleto mais frágil, mais propensa à fratura. Além disso, por algum motivo, esse paciente faz uso de corticoide. O corticoide é um tipo de anti-inflamatório potente que, quando usado por longos períodos, ele traz uma série de efeitos colaterais negativos, e um deles é a diminuição da massa óssea. Então, coitado, se ele já é idoso, já tem osteoporose e precisou tomar corticoide, coitado dos ossos dele. Provavelmente já está numa situação bem comprometida. E, além disso tudo, ele chega na avaliação e fala para você que sofreu um trauma, sofreu uma batida na coluna há pouco tempo. Aí ele chegou para você dizendo que hoje ele está com dor na coluna. Ele tem fatores de risco para qual condição? Então, não deixa dúvidas que ele tem grandes fatores de risco para fratura na coluna. Então, a gente precisa ficar atento a essas características que o paciente traz, essas informações que o paciente traz para nós na avaliação, principalmente se for mulher. Se é mulher branca, que está na fase pós-menopausa, que tem osteoporose, que faz uso de corticoides, é uma pessoa que tem uma grande chance de desenvolver fratura. E aí a gente vai pensar em estratégias lá na frente, né, no plano de tratamento, a fim de prevenir essas fraturas. Mas já na avaliação eu vou ficar bem alerta com tudo isso. Se for o caso ainda, como eu coloquei aqui na imagem, de uma paciente que, além disso tudo, ainda é cadeirante, a situação fica ainda mais crítica, porque ela não está colocando constantemente uma carga sobre os seus ossos de uma maneira esperada, né, de uma forma significativa. Quando a gente fica de pé, faz exercícios, faz um treinamento de força, a gente dá um estímulo importante para a manutenção da nossa massa óssea. Se a pessoa fica a maior parte do tempo sentada, isso também é mais um fator agravante, certo? Então vamos para a próxima questão agora, a questão de número 3. A terceira questão diz o seguinte:
Assinale a alternativa que indica fator de risco para dor lombar. Então, quais são as condições que levam essa pessoa a ter mais chance de ter dor na coluna lombar? Alternativa A, sedentarismo. B, tabagismo. C, privação de sono. D, obesidade. E, todas as anteriores. Responde aí pra mim. E aí, respondeu? O que você colocou? E a resposta é todas as anteriores. Todos esses fatores que foram mencionados ali realmente podem aumentar o risco da pessoa desenvolver dor lombar. Se ela não faz exercícios físicos regularmente, se ela é obesa, se ela é fumante, se ela tem problemas em relação ao sono, a qualidade, a quantidade de horas dormidas é baixa, se ela tem um sono de baixa qualidade, também se ela tem um histórico de dor lombar. E tem uma informação adicional importante aqui. Isso tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na vida adulta. Esses fatores todos também são considerados fatores de risco para dor lombar. Isso é o que estudos mais recentes têm mostrado. Até mesmo o cigarro. Muita gente se mostra surpresa quando a gente apresenta essa informação, né? Nossa, mas o que tem a ver a pessoa fumar com ela ter dor lombar? Então, existe uma relação realmente na qual o fumante tem mais chances de desenvolver dor lombar. Por isso, quando a gente está avaliando uma pessoa que vem para nós com essa queixa, a gente não pode ficar simplesmente engessado ali nos fatores ergonômicos, né? Ai, cadeira, ai, mesa, mas usa bolsa, usa de um lado, usa dos dois lados, usa mochila, usa salto alto. Eu não estou dizendo que esses fatores não são importantes e que não devem ser investigados, mas eles não são os únicos responsáveis por provocar essa situação. No caso da dor lombar inespecífica, que é a mais comum de todas, a gente tem que lembrar do que eu falei lá no começo: elementos biológicos, psicológicos e sociais estão interferindo, estão agindo ali, estão contribuindo, cada elemento com a sua porcentagem, para que esse indivíduo desenvolva dor lombar. Por isso, todos eles têm que ser investigados e todos eles têm que ser atacados, né? Seja com uma equipe multiprofissional, enfim, aí é um assunto para a gente falar mais adiante. A gente precisa ter claro em mente que são vários os fatores de risco para dor lombar. E vamos para a nossa próxima pergunta. Se a gente estiver pensando nessa pessoa, nesse paciente que tem a dor lombar inespecífica, os pacientes tendem a melhorar com ou sem tratamento cirúrgico. Isso é verdadeiro ou falso? Responde aí para mim. Bom, quando a gente fala tanto de dor cervical quanto de dor lombar inespecífica, tem estudos muito interessantes mostrando essa relação entre tratamento conservador versus tratamento cirúrgico. E olha só o que já foi visto até o momento. Os estudos têm mostrado que parece que não faz tanta diferença assim fazer o tratamento cirúrgico e fazer o tratamento conservador, no caso de dores lombares inespecíficas. Os pacientes têm uma tendência de melhorar com ou sem o tratamento cirúrgico. Só que a gente precisa considerar nisso tudo que uma cirurgia é um procedimento que envolve um custo muito maior se comparado ao tratamento conservador e também tem mais riscos envolvidos. Então, quando a gente fala de dores na coluna inespecíficas, a recomendação de cirurgia tem sido cada vez menor. Então, quais são os pacientes que de fato precisam se submeter a uma cirurgia na coluna, quando tem dor na coluna? Geralmente vão ser aqueles que têm algum tipo de déficit neurológico grave, uma importante perda de força, uma importante perda de sensibilidade, de reflexos, ou quando a gente está falando de alguma urgência ortopédica, como a síndrome da cauda equina, ou quando se trata de uma fratura. Nem todas as fraturas precisam de cirurgia, é importante ressaltar isso aqui também. Ou ainda quando a gente está falando de doenças como câncer, né? Então, se a pessoa, por exemplo, tem um câncer na coluna, é óbvio que ela vai ter que se submeter a uma cirurgia, na maior parte dos casos. Só que quando a gente está falando daquela dor lombar inespecífica, que não está associada a uma patologia, a uma condição especial,
tudo indica que o tratamento conservador é mais eficiente, traz menos riscos, menos custos do que o tratamento cirúrgico. E os estudos que já foram feitos comparando pessoas que fizeram cirurgia e pessoas que fizeram tratamento conservador nessa condição de dor inespecífica, o que eles mostram? Que lá na frente, né, quando a gente compara essas pessoas lá depois de 6 meses, 1 ano, as pessoas que não fizeram cirurgia estão na mesma condição do que as pessoas que fizeram. Então é importante reforçar aqui que a cirurgia é um procedimento importantíssimo e necessário em alguns casos de dores na coluna. E geralmente eles são reservados a essas situações que eu citei anteriormente. E aí, você acertou essa pergunta? Acertou as anteriores? Então vamos para mais uma. Se você é membro do canal, fica tranquila porque todos esses slides vão ficar reservados para você. Vocês têm acesso a vídeos exclusivos, quizzes exclusivos, selos de fidelidade e outros benefícios que valem muito a pena. Se você ainda não faz parte, te convido a vir aqui, clique em Seja Membro. E é claro que eu não podia deixar de fazer uma pergunta sobre exercícios. Bom, então quais são os exercícios mais recomendados para tratar dores inespecíficas na coluna? Percebam que a pergunta foi direcionada só para o grupo de dor inespecífica. Eu estou falando dos 90% da grande maioria. E aí a gente tem alternativa A, exercícios na água. B, exercícios de fortalecimento muscular. C, exercícios que vão melhorar a resistência à fadiga. D, os exercícios do método Mackenzie e Pilates. Ou E, todas as anteriores. Responde aí para mim. E a resposta é todas as anteriores. Todas as condutas que foram mencionadas ali são interessantes, são indicadas para usar no tratamento das dores na coluna inespecíficas. Quando a gente fala de intervenção que envolve exercícios terapêuticos, a gente tem uma gama imensa de possibilidades. Aqui mesmo no canal eu só falo disso, né? Basicamente, exercício de equilíbrio, treino de força, resistência à fadiga, ativo assistido, passivo, treino de potência muscular, enfim, tem muita coisa que pode ser colocada aí dentro desse plano de tratamento. O que os estudos têm mostrado é que parece que não tem nenhuma superioridade de algum método ou de algum tipo de exercício sobre outro. Agora, numa situação como essa, na qual a gente tem muitas opções, muitas possibilidades, qual é a preferência que a gente vai dar? A gente vai se pautar na preferência do paciente, desde que ela esteja coerente com o nosso raciocínio clínico e com os achados da nossa avaliação. Então, por exemplo, se você avaliou e percebeu que seu paciente tem uma fraqueza muscular, é claro que você vai precisar priorizar os exercícios de fortalecimento. Agora, se esse fortalecimento vai ser feito na água, se vai ser feito no Pilates, se vai ser feito numa academia de musculação, aí você tem a liberdade de trabalhar da forma como for mais adequada, da forma como o paciente se sente melhor, de acordo com as ferramentas e os materiais que você tem à disposição, sempre de uma maneira que seja coerente com o que foi notado na sua avaliação. Desde que você respeite isso, você tem uma liberdade enorme aí de trabalhar com a modalidade de exercício que for mais adequada tanto para você quanto para o seu paciente. Só existe uma ressalva quando a gente fala de exercícios, que é quando a gente pensa naquele paciente que tem uma dor persistente. Nesse caso, especificamente, a gente vai dar mais prioridade aos exercícios aeróbicos associados à educação. O que quer dizer isso? A gente vai buscar trabalhar as crenças que esse paciente apresenta, que geralmente são crenças negativas sobre movimento, sobre exercícios. A gente vai buscar uma ressignificação da dor. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que se elas fizerem exercício sentindo dor, isso vai agravar o problema dela. Então imagina como você vai trabalhar com uma pessoa
que acredita fortemente nisso. Por isso que é interessante em alguns casos a gente fazer até mesmo um encaminhamento para um psicólogo, para que todas essas crenças, todas essas questões sejam trabalhadas e aí a gente consegue então finalmente praticar o exercício com regularidade com esse paciente para que seja possível combater essa dor. Se a gente está falando especificamente da dor na região cervical, na dor na coluna, mais nessa porção mais alta, qual é a recomendação? Praticar exercícios para músculos cervicais, para músculos escápulo-torácicos e toda essa região que envolve os membros superiores. E aí pode ser exercício de mobilidade, exercício de fortalecimento, exercício para melhorar a resistência à fadiga, a depender de cada situação, de cada peculiaridade do seu paciente. Você gostou desse formato de aula? Eu quis fazer aqui de uma maneira mais leve, mais descontraída, mas sem deixar de colocar o conhecimento, a atualização, que é a marca registrada aqui do canal. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. E fica aqui o meu recado, invista em conhecimento. Você pode estudar de uma maneira leve, divertida, sendo membro aqui do canal e tendo acesso aos materiais em PDF, aos quizzes. E aqui as novidades sempre vão surgindo, então sempre vai ter atualização, sempre vai ter conteúdo bom para você acompanhar. Um grande abraço e até a próxima!